Então, vamos lá. O nosso convidado de hoje que vai falar sobre Jesus Cristo é o caminho, né? O nome dele é Rogério Bosco, eu acho que agora não é mais 47 anos, né, Elder? 49 já, passou dois. 49, essa foi da primeira vez. Local de nascimento é de São Paulo, né? Não vou dizer a data, já basta dizer que ele tem 49 anos, né? Pai Cláudio e Maria Antônia Bosco, né? Trabalha legislador de empresas, sócio-diretor de escritórios enfim, deixa eu botar aqui um pouquinho para baixo, né? A formação é na área de administração, né? Pelo Colégio Mackenzie. Já trabalhou como presidente de estaca, conselheiro de estaca, bispo, conselheiro de bispo, presidente de rapazes, membro do Sumo Conselho, presidente da Missão da Estaca, líder da obra missionária, presidente de rapazes da ala missionário, que serviu missão, Porto Alegre Sul, Santa Maria, secretário executivo, e foi também guia de visitação na dedicação do Templo de São Paulo. Atualmente ele serve como 70 diária, ele é casado com Vívia Bosque, desde novembro de 1999. O casal possui 4 filhos, né? Na época de 22, agora 24, né? Fez missão Teresina e de serviço e casou em julho, né? Tem um Pedro que agora tem 21 anos, e tem também a Rebeca e Beatriz. Irmão, eu acho que eu não esqueci nada. Se eu esqueci alguma coisa, Não, por tá favor, ótimo. Uhum. complemente. O tempo Eu do tô senhor feliz agora. demais aqui. Uhum. Dois anos se passaram aí, né? Privilégio estar com vocês de novo aqui. É uma iniciativa muito especial que vocês têm e fiquei sabendo dela através do Elder Lira, né? Ele que acabou me apresentando e tudo mais, logo no começo do chamado, e eu acho que tem sido muito bom essa iniciativa de vocês para o grupo, para vocês, também para a igreja. Isso ajuda demais a aumentar a nossa fé em Jesus Cristo, né? Que esse é o propósito de qualquer coisa que a gente faz na igreja. A gente, atualizando um pouquinho das informações de 2 anos atrás, então nessa época a Júlia estava casando e a gente, agora em junho, agora a gente vai ter um netinho, então vai nascer o primeiro neto aí. O Pedro já voltou da missão Fortaleza, nessa época ele tinha mandado o chamado, eu acho, estava para mandar. Ele voltou agora em novembro da Missão Fortaleza e a Rebeca está preenchendo os papéis para sair agora do meio do ano para um pouquinho depois. Então, teve algumas atualizações assim, né? A vida vai passando, o tempo vai passando, o que a gente ouve muito, inclusive de algumas autoridades gerais, né? É o tempo, ele está passando, o que que você vai fazendo com ele, né? Então, não deixa para fazer depois, faz agora, começa agora, porque vai passar do mesmo tempo. Vai ser do mesmo jeito, vai passar o tempo, né? Acabei de voltando hoje, posei em São Paulo hoje ainda, da Conferência Geral. A gente aproveitou, tirou um pouquinho de férias com a família também, que fazia um tempo que a gente não fazia. Era a oportunidade para a gente estar junto como família, antes da minha filha ter o meu netinho aí. Depois fica mais difícil viajar. Com o Pedro voltando da missão e a Rebeca antes de ir para a missão, era a oportunidade que a gente tinha para reunir a família toda numa viagem e tudo mais. Só que no começo do mês passado, o meu filho, o Pedro, foi renovar o visto, mas não foi aprovado. Então ele acabou ficando e não viajando com a gente ali. É assim, lógico, foi uma baita de uma frustração, né? A gente tinha uma perspectiva com planos aí já por anos, né, ter feito isso e não deu certo. E a gente olha para trás e fica pensando, né, quando acontece esses tipos de frustrações e tudo mais, será que foi alguma coisa que a gente fez errado? O Senhor não abençoando a gente? Será que a gente precisa corrigir algumas coisas que a gente não está fazendo? Foi até interessante, né, porque a gente teve a negação do visto do Pedro e aí a gente tinha uma outra oportunidade de pedir o visto dele pela cidadania italiana, que ele tem também.
Então a gente falou, olha, vamos tentar, é mais raro conseguir o visto, a autorização, né, na cidadania italiana depois de negado no Brasil, mas vamos tentar. Então a gente resolveu fazer o quê? Jejum, né, no dia que ia ser analisado pelo consulado americano e tudo mais. Então a gente aproveitou a oportunidade de uma frustração para fortalecer nossa fé em Jesus Cristo, e o resultado, de novo, mesmo depois de fazer o jejum, foi negado, né, duas vezes o visto dele. Então, mais uma frustração em cima da segunda frustração, porque na primeira a gente acha, poxa, o que que a gente tem que fazer melhor? Por que que o senhor não abençoou a gente, talvez, e tal? E então vamos para a segunda, andar a segunda, a terceira milha, vamos fazer jejum para que agora passe e dê tudo certo. Mas não deu certo também, mesmo depois de jejum, né? Então a gente sabe que o Senhor tem os planos dele, e os nossos são sempre o B, C, D, E e F. Algumas coisas que a gente pensar também, porque a gente ficou assim com o coração bem triste, principalmente o pai e a mãe, né, de não estar com eu e minha esposa, não estar com os filhos e tudo mais. Um planejamento aí, como eu falei, né, já há um bom tempo. Só que ao mesmo tempo a gente pôde compreender que é uma coisa tão assim, era importante pra gente, mas não era nenhuma doença, não era nenhuma morte, né? Coisas que poderiam ser bem mais difíceis, né? Do que simplesmente um plano frustrado ali de uma viagem única que a gente poderia estar fazendo, mas que não levou à morte, né? Ou algo pior, sofrimento de alguém, né? Então, o Senhor vai nos ensinando, nos mostrando ali que é importante para ele, né? Que na verdade é aumentar a nossa fé em Jesus Cristo. E depois, resumindo tudo isso daí, o que saiu de bom foi que todo mundo fez jejum com fé. Isso daí foi bom, foi uma parte boa de todo o processo, e foi interessante como que a gente elaborou nosso pedido no jejum, né? Que foi interessante. A gente pensou, poxa, é um desejo justo. O Senhor, ele alinha os desejos dele aos desejos justos das pessoas, né? Dos seus filhos e filhas. Então é um desejo justo, é uma oportunidade única ali que a gente tinha. A gente não estava pedindo nada de errado, né? A gente não estava entrando irregular em nenhum país, a gente não estava com nenhuma intenção de ficar lá e enganar, né, as autoridades americanas e não voltar para o país. Era tudo certinho, né, da maneira correta. Então a gente colocou esses argumentos para o senhor e pediu para ele alinhar a vontade dele à nossa, e que inspirasse quem fosse analisar o visto, que ele entendesse isso, né, que a gente estava com todos esses propósitos bons, de uma forma tentar enganar, né, que seja a autoridade americana ali. Mas que no fim também, nessa mesma oração, a gente estava pedindo que fosse feita a vontade, se não fosse a vontade dele, alinhar o nosso desejo, que nós compreenderíamos muito bem e que aceitaria qualquer que fosse a situação, né? E aí veio a negação segunda, mas com uma consciência tranquila de que a gente fez tudo o que a gente podia fazer da nossa parte ali, né? Incluindo o jejum. E que aí a gente sabe que é a vontade dele mesmo. Então foi bem. Cheguei hoje. Nessas conferências gerais de abril, a gente viaja para lá para ter os treinamentos, né? Na quinta e na sexta. São treinamentos que a gente tem com a primeira presidência e o Quórum dos 12 juntos, depois só com o Quórum dos 12, depois com a presidência dos 70. A gente passa em torno de talvez umas 16 horas ali de treinamentos, tanto somados, né? Quinta e sexta. E depois participa da conferência geral em todas as sessões. Então foi bom marcar para hoje, né? Que deu certo, era a data que dava também, porque a gente consegue trazer uma mente um pouco mais fresca de tudo, né? Com uma memória melhor, né? Poder compartilhar com vocês aqui essas impressões da conferência geral. E eu até comentei com a irmã, né? Vamos
esperar o discurso do profeta para ver o tema, né? No que a gente estaria trabalhando com hoje, né? Com essas ideias que a gente tá tendo e trocando aqui. E, e nosso profeta teve a oportunidade de falar na abertura da conferência. Ele falou também no domingo de manhã, né? No discurso principal. E no encerramento também. Então, esse é o padrão quando a gente tem um profeta que tem uma certa saúde e capacidade ainda de suportar alguns minutos, né, de discurso e tudo mais, vai ser sempre assim. O profeta dá uma abertura no sábado de manhã. Ele discursa no domingo, é o dia do discurso, no domingo de manhã. Eu tô falando de manhã, mas é tudo à tarde aqui no Brasil, né? E na primeira sessão de domingo, ele discursa, dá o discurso principal dele e encerra no final da sessão de domingo. Esse é o padrão. Então ele consegue fazer isso ainda bem, né? Ele tá, assim, com a capacidade plena e lúcida 100%. É, não sei se vocês repararam no discurso dele de domingo, é, no, na primeira sessão, ele acabou não terminou as palavras dele com em nome de Jesus Cristo, amém, né? Mas foi de propósito, porque linka com o último hino, que era amai-vos uns aos outros, e que também terminava, né, dessa forma. Então era tudo proposital, não foi um esquecimento dele, jamais ia esquecer algo desse tipo, né? Era fazia parte do roteiro ali da mensagem dele. Tanto que se ele tivesse esquecido, na primeira oportunidade ele estaria falando, né? Olha, acabei esquecendo e tudo mais, né? Também ele faria isso. Isso é bom demais sair de lá, recarregado, assim. é, Acho que eu sempre, já foi a terceira viagem que eu faço, assim, nessas reuniões, né? Com eles, e a impressão que eu tenho é que eles são, tanto os 12 quanto a primeira presidência, vocês já sabem disso, né? Da questão de chamados por Deus, testemunhos especiais e tudo mais. Mas a capacidade e a humildade deles é incrível. Então saio sempre fortalecido em relação a isso, porque eles ensinam não só com palavras, mas com exemplos. Eles dão pra gente ali, todos eles. Não teve um discurso ou uma situação durante todos esses treinamentos que eles poderiam, né? Lógico, a gente tem tanta coisa para melhorar. Eles poderiam chamar nossa atenção, serem mais enfáticos em algum assunto ou outro, e eles não fazem e não fizeram isso de jeito nenhum. Então, mostrando através do exemplo deles mesmos em como nós devemos proceder, né? Nos chamados que nós temos, nas responsabilidades que nós temos como ministradores, ministradoras, sempre com amor maior, com o serviço, sempre procurando medir as palavras e com palavras para sempre edificar e aumentar a nossa fé em Jesus Cristo. Então eu saio com mais um reforço disso, da necessidade que eu tenho como um chamado que eu tenho de também testificar de Cristo, administrar os assuntos da igreja, a, a importância de seguir o exemplo deles, né? Que é o exemplo de Jesus Cristo. A tratar as pessoas e exercer o chamado. Tratar minha família, tratar as pessoas que estão à minha volta, tratar a todos mesmo, quem trabalha comigo e tudo mais. Mas assim, incrível, incrível a humildade e a capacidade que eles têm de amar a gente ali. Poucas horas, minutos de interação ali. E partindo para os discursos, para as palavras do profeta, na conferência geral, assim, nessas três oportunidades que ele falou conosco, a gente sabe que foram muitas coisas, muito conteúdo, a gente poderia ficar aqui horas e horas, dias e dias falando sobre todos eles, mas eu queria ressaltar na, algumas coisas nessas palavras como se fosse linkando uma com as outras nos discursos que ele teve, né, com a gente, esse tempo que a gente teve de aprender com ele. Ele foi enfático na nossa crença em relação à ressurreição e à perspectiva eterna que a gente tem que ter,
né? E, inclusive na necessidade de nós aumentarmos nosso testemunho e nosso foco em relação à ressurreição e perspectiva eterna, porque muda completamente a nossa visão de vida e dá força para enfrentar os desafios. E a gente pode correlacionar com algumas escrituras, né? Eu tenho em Convênios 88, 14, 16, por exemplo, onde fala que o corpo e o espírito serão reunidos novamente, né? O livro de Mórmon também, Alma 11, 43 e 45, fala da ressurreição literal e universal. No Novo Testamento, o nosso Senhor Jesus Cristo ele se declara, né, no 11, 25 em João, que ele é a ressurreição e a vida. E durante todos os ensinamentos de nosso Salvador Jesus Cristo junto aos apóstolos ali, e seu ministério em Jerusalém, ele preparou todos eles para esse principal momento, que era o encerramento ali do seu sacrifício expiatório, que era através desse último ato, que era a ressurreição, né? Então, nosso profeta enfatizou isso, e enquanto, enquanto a ressurreição ela não é simbólica, né? Ela não é uma ressurreição que se acredita em muitos lugares, assim, que é algo que você pode usar para a vida, durante a sua vida aqui na Terra, várias vezes, como se fosse algo que você iniciaria uma nova vida aqui mesmo, né? Mas não, uma ressurreição literal, que esse corpo que nós temos hoje aqui, que nos ensina muito, que nós estamos aprendendo muito com ele, esses desafios que nós temos aqui, essa vida terrestre, por causa do nosso corpo mortal, né, de carne e ossos, ele vai se tornar um corpo imortal, através da ressurreição. E que ninguém que a gente conhece, que a gente ama aqui, que a gente se separa deles por algum momento por conta da morte, nenhuma dessas pessoas vão deixar de ressuscitar também, assim como nós também não. Ela é universal e ela serve para todas as pessoas. E que nós temos uma eternidade pela frente. Depois o nosso Steve, ele resumiu, foi mais ou menos a primeira parte do discurso dele no sábado de manhã, e ele explicou um pouquinho sobre a Assembleia Solene também, que foi muito bom poder participar dela, né? E a segunda, já na mensagem de domingo, ele enfatizou a importância de amar a Deus e amar ao próximo, inclusive os inimigos. E aí está um ponto de atenção importante para a gente prestar bastante atenção mesmo, que nosso, nós já tivemos outras oportunidades, inclusive a mais enfática do presidente Nelson, né? Falar sobre sermos pacificadores. E agora o Prentice Oaks também falou novamente sobre isso. Então, quando dois profetas falam, é que tem muita coisa por trás disso, né? Que a gente precisa praticar mesmo. Talvez melhorar aquilo que a gente já está tentando fazer, ou iniciar aquilo que a gente nem começou, que é ser pacificador, né? E totalmente baseado na parte dos dois grandes mandamentos que resumem todos os outros, né? Inclusive, nosso Salvador Jesus Cristo, ele trouxe esse modo mais elevado de pensamento e de modo de vida também, o modo de vida celestial, né? De, inclusive, amar os inimigos, né? Então, Doutrina e Convênios 59:6 fala amar a Deus com todo o coração, e outras escrituras também dos Convênios, a gente sabe disso, né? A gente sabe que Mosias 2:17, aí Benjamin fala sobre servir o próximo, servir a Deus. Em 5:44 de Mateus, o Senhor fala, Jesus Cristo, né, de nós amarmos os nossos próprios inimigos. Então a gente pode pensar, nós temos dois níveis, né, que o Brent Oaks pediu para a gente unir um com o outro ali. O primeiro nível, que é amar a Deus e o próximo, esse daqui, talvez a gente tenha saído bem, esteja saindo bem e está praticando de uma maneira se esforçando para fazer. Agora um madeiro, mas um amor básico, né? Amar Deus e o próximo. Agora o amor elevado, né? Realmente é amar os inimigos. É um pouco mais difícil ali. E que uma das coisas importantes a gente lembrar é que o amor, ele é ativo, ele é serviço, não é apenas sentimento, né? Se
é uma forma de demonstrar o amor é sempre com ação, não tem outra forma. Ah, até quando a gente ora, né, por alguém, a gente está demonstrando, está fazendo exercendo uma ação. A gente está ou se ajoelhando ou não, mas está levando os pensamentos ao Pai Celestial, pedindo por alguém, né? Agora, uma outra coisa que ele enfatizou que é importante, que isso ajuda a gente a entender um pouco melhor e tentar aplicar a questão de amar nossos inimigos ou adversários, é que na perspectiva eterna a gente tem que lembrar que todos nós aqui, amigos, inimigos, membros da igreja, não membros da igreja, corintianos e palmeirenses, flamenguistas, fluminenses, aí, todos nós somos filhos de Deus, inclusive, né, nós temos como irmão mais velho, nosso Salvador Jesus Cristo, por isso que ele é o primogênito, né? Ele foi o primeiro espírito gerado pelo nosso Pai Celestial. Depois todos os outros, inclusive nós, somos gerados por ele. Então, nessa perspectiva de que todos somos filhos de Deus, nos ajuda a lembrar que até aquele que a gente não se dá tão bem, o adversário ou o inimigo, ele é nosso irmão. Então, quando a gente passa a olhar para ele como nosso irmão, talvez facilite a nossa ação de tentar amar ele, né? Então, Doutrina e Convênios 38, 24 a 25, né? Estimem seu irmão como a si mesmo, né? No livro de Mormon, em quarto Nef, né? Capítulo 1, de 15 a 17, era a fase onde talvez se viveu o melhor evangelho ali, registrado no livro de Mormon, que foi quando, logo depois que nosso Salvador Jesus Cristo veio, deixou seus ensinamentos com o povo nas Américas e foi embora. Então aquela geração lá foi uma geração de excelência e está registrado de 15 a 17 que não havia contendas, todos eram um naquela sociedade. E em Atos 17, 29 a gente aprende também sobre todos sermos geração de Deus. Então, o que nosso profeta tentou transmitir, pelo que eu entendi, nessa segunda parte de ampliar nossa visão em relação ao nosso inimigo e adversário, que ele é nosso irmão, porque nós somos filhos e filhas do nosso Pai Celestial, né, literalmente filhos e filhas espirituais gerados por ele, que não é só a gente tolerar um ao outro, né, mas é reconhecer a identidade divina que nós temos aí em todos nós. E assim nos ajuda a tentar eliminar justificativas para o ódio ou para a divisão, né? Viu que nos exemplos que eu dei sobre palmeirense, corintiano e tal, essas coisas assim, eu não usei nem petista, bolsonarista, essas coisas assim, porque, né, mas serve para tudo, né? Ah, ele dá em um parágrafo ali, ele acaba também explicando que viver em paz sem abandonar valores, né? Então ele tem que ser pacificadores, tem que procurar agir de forma de não gerar contenda, amar nosso inimigo e adversário, como o senhor explicou e pediu para a gente, mas sem abandonar os valores que a gente tem. Então tem que ter firmeza nos princípios que a gente tem, que, que a gente segue do nosso Salvador Jesus Cristo, em relação à família, né, em relação a essa natureza sagrada da família, dos valores que a gente tem, né, que vem do nosso Salvador Jesus Cristo, mas também com o amor pelos outros. Então, algumas escrituras do Doutrina e Convênio 121, 41, 43 é persuadir com mansidão, amor não fingido. Alma 1, 25, manter fé sem contenda, né? Novo Testamento lá em Romanos 12, 18, se possível, tem de paz com todos. É meio estranho, se possível, né? Tem de paz com todos, mas tem situações que acaba gerando conflitos mesmo, né? Acho que o mais importante, mais profundo, que a gente tem que ter a convicção, nossa, mas tem que ter essa convicção com caridade, sabe? E caridade é a forma, é o amor maior, né? É a forma com que Cristo nos ensinou, por exemplo, desse amor maior. Ele tomou sobre si, naquele momento lá no Getsemane, e depois no restante do seu sofrimento, e depois na cruz também.
as dificuldades, as tribulações, os problemas de cada um, desde Adão até o último que nasceu aqui nessa terra, ele tomou sobre ele, de alguma forma, um por um. Ele foi sentindo o que cada um sentiria nesses momentos de dificuldades, adversidades e pecados também. E isso é caridade, né? Ele tomou sobre si isso por causa do amor que ele tem por nós, conseguiu suportar tudo isso por causa desse amor pela caridade que ele tem. O profeta também falou sobre uma questão de ser pacificadores, né? Entrando um pouquinho sobre mais a fundo em respeito disso, né? Em 64, Doutrina e Convênios, né? 9 a 10, é perdoar a todos. Isso é uma coisa importante para a gente entender, né? A gente precisa estar perdoando a todos. Nosso Salvador Jesus Cristo, quando veio aqui nessa terra, aqui nas Américas, né? Ele apareceu ressuscitado para o povo. Terceiro no F11, 29, ele já explicou sobre ele. Uma das coisas, das 5 primeiras coisas que ele explicou para o povo e ele ensinou foi sobre a gente não ter contenda, né? A contenda não vem de Deus. E no Novo Testamento 5:9, Mateus, bem-aventurados os pacificadores. Então, o pacificador, ele não é passivo, sabe aquela coisa, eu vou ficar no meu cantinho aqui, não vou criar problema com ninguém, e tá bom assim, já estou agindo como pacificador. Na verdade, a gente tem que entender que pacificador é alguém que ativamente remove conflitos, sabe? Talvez a palavra para aquele que fica, que não gera conflitos, né, é alguém que é humilde, é manso, né? Não gera conflitos. Mas o pacificador é mais do que isso. Além de ser humilde e manso, ele tem que agir para remover conflitos, né? Isso é importante demais também. Linguagem áspera, né? Isso é importante a gente conter, né? Sempre que a gente for falar alguma coisa ou pensar em alguma coisa para falar, nossa, é difícil, né? Eu sou descendente de italiano, é muito, a gente lida aqui com nosso DNA e nosso sangue diariamente, né? Sobre conflitos, sobre problemas de ser pacificador mesmo e procurar não gerar situações, é difícil pra gente que tem essa tendência, esse sangue mais forte, né? Em relação a gerar conflito. Afinal, os romanos lá dominaram o mundo por guerras aí por muito tempo, né? E hoje, a gente sabe que o italiano ele é alguém que gosta de uma discussão e tudo mais. Então, para mim, né, não é fácil, não é simples. Mas a gente consegue fazer a expiação de Jesus Cristo, sem se esforçar, ele nos abençoa. E nos abençoa através do Espírito Santo, né? O Espírito Santo age, Jesus Cristo age através do Espírito Santo na gente, de uma forma que a gente consegue ter as ações de ser um pacificador e não um gerador de contenta, né? E uma das coisas que o profeta falou é, assim, para poder resumir tudo isso no encerramento depois no domingo, foi que a gente tem que ter o foco em Cristo. Quem tem que ter um aprendizado, procurar todos esses discursos que a Conferência Geral nos concedeu, né? Fazer até um adendo aqui que foi interessante. A gente estava numa das sessões, a minha esposa que reparou, a Vivian, eu que não reparei nisso. Tinha uma irmãzinha lá que ela anotava tudo. Tinha um caderninho, caneta, da nossa época aí de anotar com caderno e caneta, né? E papel. Ela anotava, só que ela anotava toda vez que um apóstolo ou alguém da primeira presença discursava. Aí ela anotava. Quando era um 70 autoridade geral ou uma irmã da liderança geral da igreja, ou irmão, os rapazes, né, ou das moças, da primária, gerais, ela não anotava. A Vivian comentou isso comigo, eu fiquei pensando, falei, nossa, mas será que ela acha que as palavras da conferência geral ou para a vida dela só servem dos que são dos apóstolos e profetas e não dos outros líderes também? Então, se ela não anota e acha que não é importante as palavras da, dos 70 autoridades gerais e das líderes gerais,
o que que seria as palavras do bispo e do perder estaca dela para ela, né? Então, não deu, assim, não deu para entender. Se alguém quiser depois tentar me explicar, pode colocar nas perguntas ali. Eu estou interessado em entender por que ela pensava desse jeito, né? Porque eu não consigo imaginar isso. Eu acho que, com certeza, se eu não apoio e não aplico palavras de uma autoridade geral, ou de um bispo, no de destaque, ou de uns líderes gerais, que são inspirados pelo Espírito e agem sob a autoridade dos 12 apóstolos da primeira presidência, eu estou negando a própria primeira presidência e 12 apóstolos, né? Então, não tem não bate lé com cré, como a gente fala aqui em São Paulo, né? E o nosso profeta, ele fala sobre isso, né? Que Cristo é o caminho para a paz e vida eterna, nosso Salvador Jesus Cristo, né? A gente sabe que ele ensinou que ele é o caminho, né? Na verdade é a vida, né? Ele é o foco que a gente tem que ter. Então, quando a gente entende até o tema dos jovens desse ano, né? Que é andar com Cristo, né? Ande com Cristo. Leva para esse pensamento de que Jesus Cristo ele é o próprio caminho, né? Então a gente anda com ele e a gente anda por onde, né? O próprio caminho que é ele mesmo. E isso aí vai fazer com que a gente consiga ter mais força, mais capacidade nessa vida aqui de poder suportar as dificuldades, ter mais alegria, ter o Espírito Santo nos ajudando, nos guiando, conseguindo praticar as coisas que a gente ouviu nessa conferência. É, eu acho que aqui as ponderações que eu queria passar nesse final, né, nesse dia, era as ponderações em relação aos discursos do nosso profeta. Ele é o profeta, o que ele falou para nós é a vontade de Deus, assim como todos os outros também, mas o profeta tem essa principal responsabilidade, o Senhor guia, acho que através das palavras dele. Então, a gente tem que ter muita atenção. E se a gente tivesse que procurar elencar o que a gente precisa estar melhorando e mudando em nossas vidas e praticando, é começar pelo profeta, das coisas que ele ensinou, né? Então, trouxe essas ponderações aqui, né? Tudo isso que eu trouxe aqui foi perto de uma semana ali de ponderação, né? De coisas, de anotações, e também não, a gente pode esquecer que essa moderação cada um de nós pode fazer também, e precisa fazer, né? Aquilo que o Senhor gostaria de estar ensinando a gente através do profeta. E se a gente busca essa revelação pessoal, o Senhor nunca nos deixa na mão. Ele sempre vai ajudar. E Ele pede para a gente fazer isso mesmo, né? De ponderar, estudar toda essa conferência geral nesses próximos 6 meses, né? E Ele promete que a revelação vai ser sempre contínua, tanto para a igreja em geral, através da sua liderança, como a nossa, que a gente precisa ter para a nossa vida, que vai estar sempre alinhado com o que eles passam para a gente. Bom, eu não sei agora se a gente passaria para a parte das perguntas e respostas, antes de continuar, eu estou aqui à disposição. Muito bem, muito bem. Então, gente, se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta, né, tá aberto o tempinho. Enquanto o pessoal pensa, na pergunta, que eu tenho certeza que a gente vai ter aí perguntas, quando você estava falando da Uhum. pessoa que estava anotando, né, só das autoridades gerais da primeira presidência. E aí eu lembrei essa coisa da gente, às vezes, cair nesse erro de pensar porque é o profeta ou porque é a primeira presidência que tem revelação direta, né? Então é como se parece, né, que se as palavras que estão vindo da primeira presidência, do profeta e tudo mais, fosse um pouco mais de verdade do que a outra, porque na cabeça de muita gente eles recebem essa revelação pessoal e a gente esquece da promessa que
as experiências espirituais que eles têm, né, também está aberto para todos os outros membros, né? O Senhor deixou aquele outro consolador, né? Que pode vir, a gente pode ter essas revelações pessoais e as respostas de orações muitas vezes vêm de outras pessoas, né? E esse é um erro comum que a gente às vezes acaba por fazer. Às vezes a nossa resposta vem até de um não membro, né? Ou de situações. Mas então, irmão, eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho mais sobre essa questão de revelação pessoal, ou de focando um pouquinho nessa experiência que vocês tiveram, né? Da gente às vezes achar que a coisa principal só vem lá de cima, né? Que a gente não pode aprender ou tirar lições, até mesmo em nossas aulas, nas nossas reuniões dominicais. Claro, a gente, a gente aprende algumas. Já ouvi falar dos níveis, né, de revelação, né? A revelação ela não vem de lado, né? Ela vem sempre de cima, né? Então a gente tem a revelação na primeira presidência através do seu profeta, né? Profeta, a primeira presidência, o Corpo dos Doze. Isso daí, ele tem um canal que chega até os presidentes de estacas e bispos, né? Então a gente tem essa forma de revelação que é revelação para a igreja, né? Mas a gente também tem as revelações em todas as outras esferas. Então a gente pode fazer conselhos de família para ter revelação do que fazer em decisões que a gente tem que tomar como família. A gente tem nos chamados, diversos chamados da igreja, a gente tem as organizações, né, que também fazem, que também merecem e precisam receber revelação. Inclusive, você fez eu lembrar, né? A gente teve, logo nos seus primeiros discursos, o presidente Nelson, ele falou sobre a importância da revelação e se a gente não tiver a influência do Espírito Santo, a gente não vai sobreviver, né, para as coisas que estão por vir. E o Brent Oakes, no seu discurso para BYU agora em fevereiro, foi a primeira vez que ele falou em público como profeta, ele enfatizou isso daí de novo, e foi que ele sentiu muito sobre isso, né? Então a revelação, ela tem essas outras esferas também. O único cuidado que a gente tem que ter é que todas essas esferas, né, a revelação vem de uma fonte única, que é nosso Salvador Jesus Cristo através do Espírito Santo. Então ela não pode ser diferente, né? No sentido de que de doutrina ou de situações, de decisões em relação à igreja e tudo mais. Mas a revelação pessoal nossa, de família, de organizações, o Senhor está tá assim, pronto para ajudar a gente e nos guiar. Isso daí, inclusive, é o que a gente vai precisar ter muito para poder sobreviver aos últimos dias, é revelação. E olha que bacana, né? A gente sabe que está sendo enfatizado muito a liderança dos jovens, né? Da nova geração que vai desde a primária até os jovens adultos solteiros, 35 anos. E a gente vê com essas mudanças, tem sido incentivado que os jovens devem aprender a liderar, né? Como presidência de diáconos, mestres, sacerdotes, as moças nas classes, né? Eles têm que estar liderando, tomando as decisões e tendo essa oportunidade de receber revelação e aprender a trabalhar com revelação, porque eles vão, né? Quanto mais novo, mais dificuldade vai ter quando eles ficarem mais velhos, de acordo com o nosso com a perspectiva que a gente tem desse mundão grande aí que a gente vai ter, com muitas coisas difíceis, né? Então, sem revelação não vai conseguir sobreviver. Então, todos nós temos essa oportunidade de receber revelação pessoal, em família, em nossos chamados, né? Inclusive, é a forma que o Senhor trabalha, Ele quer que a gente aprenda a receber essa revelação, que a gente haja, né? Através dessa revelação, lembrando desse princípio de que ela não foge desse grande todo, que é que é liderado ali pelo profeta, o Código dos Doze, que nos dá essa amplidão, né? Essa amplidão, essas revelações, né? Então foi essa. E no final ele fala pra gente, né? Pra gente estudar ele dá o caminho pra gente, né? Que é Jesus Cristo, e fala pra gente estudar essa conferência geral para poder receber essa revelação que a gente precisa para nossas vidas, de todos, né? De todos os discursos que nós tivemos lá, com certeza
a gente consegue buscar coisas que são para nossa vida e receber revelação para isso. E tem uma outra esfera de revelação também que eu aprendi ao longo desses anos, que às vezes a revelação não vem pelo discurso ou pelas palavras, mas pelo ambiente que você tá. Porque é um ambiente espiritual, você tá lá ouvindo a conferência geral, tá estudando as escrituras, e por ser um ambiente espiritual, aí o nosso espírito fica mais sensível de ouvir, né, de ser tocado, influenciado pelo Espírito Santo, trazer revelações para outras coisas que a gente estava buscando, que às vezes não está naquele discurso, mas para a gente estar naquele ambiente, a gente acaba ouvindo a voz do Senhor, nos guiando com a dúvida que a gente estava precisando. Muito bem, obrigada, Helder. A gente tem agora a Clau, e depois da Clau a gente tem o Emerson. Oi, oi, oi. Não estava conseguindo abrir o canal aqui, o microfone. Irmão, eu tava na cozinha quando no momento você estava falando a respeito de uma pessoa, não sei se era homem ou mulher, que anotava alguma coisa do profeta e quando chegavam as outras lideranças, a pessoa não anotava. Aí eu na hora que eu ouvi isso, eu lembrei, caramba, e tem também o inverso, pessoas por exemplo, não apoiam tanto assim o bispo, o sacerdócio do bispo, e acha que só quem tem um poder muito, 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 muito poderoso mesmo é uma autoridade geral, um profeta, sei lá. Em 95, eu trabalhava no CTM de São Paulo. E eu tive uma experiência sobre isso. Eu trabalhava no CTM e eu morava na casa de uma irmã que ela me alugava um quarto. Essa irmã tinha muitos problemas emocionais, depressão, e toda semana ela falava para mim que ia chamar o bispo para dar uma benção nela. E eu explicava para ela que não tinha necessidade de ser toda semana, né? Que ela tinha que ter fé, ela tinha que tal. Aí, quando ela soube, eu não sei quem era a autoridade geral que veio no IMB no Ibirapuera, em 95. Eu não lembro quem foi, mas eu, como instrutora do CTM, a gente deixou os missionários bem na frente e tal. Quando eu estou saindo de casa, essa mulher me deu uma carta. Você dê na mão da autoridade geral, porque eu vou estar lá do ladinho, porque eu quero receber a bênção dele. Esse homem vai me curar. E aí eu falei, não vou, eu quase que falei o nome da mulher aqui. Hum. Aí tá processo. E eu falei, não, não vou entregar a carta. Para com isso, né? Não, pô, então eu mesma vou lá. E aí eu fiquei pensando, irmão, porque assim, o sacerdócio é um poder que é igual para todos, mas infelizmente existem membros que acham que não. Ah, eu não vou pedir para aquele irmão, porque aquele irmão sei lá, é só o secretário da ala, é só. Tem pessoas que acabam fazendo isso, né? E não desvaloriza mesmo as pessoas, seus chamados, o sacerdócio. E aí eu só lembrei de comentar isso. Não, obrigado. Você sabe que a gente estava lá na Praça do Templo, tem uma estátua, e agora tem uma segunda, inclusive, que é dos três, né? Pedro, Tiago e João, e concedendo o sacerdócio a Joseph Smith e Oliver Cowdery, e também o, a João Batista também, né? Quando apareceu para Joseph e Oliver Cowdery, concedeu o sacerdócio arônico. Eu estava com minhas filhas lá, fazia tempo, elas foram muito novas, uma tá com 14, fez 15, ela tinha ido comigo lá antes de ter um ano e pouco de idade. Então ela não lembrava de nada. E a outra tinha ido com 7 anos, a última vez que ela foi. Agora ela tá com 18. 18. Então fazia um tempo também. Aí eu pude abrir na hora ali a linha de autoridade que tá aqui na, na biblioteca, né, do Evangelho, na biblioteca não, na ferramenta SUD. E aí eu mostrei para eles, esses aqui são, né, eles já sabiam que era Pedro, Tiago e João, tudo, né, sabia essa questão do sacerdócio. Aí eu abri minha linha de autoridade e mostrei para ela, olha aqui, ó, Pedro, Tiago e João, aí Joseph Smith e Oliver Cowdery, e aí comecei a mostrar para elas, né, até chegar a minha ali. Eu falou, nossa, é tão Acha? rápido, né, e olha que legal. Então, o que não foge é disso, é a mesma autoridade, né, que foi passada de um para o outro, né? E chegou até o irmão ministrador que está
tá ministrando ali pra gente na aula, né? Temos mais uma pergunta. Boa noite, Helder Borges. Boa noite, Consegue me privilégio. ouvir? Sim, estamos ouvindo. Eu estou Ah, ouvindo. eu falo de Campina Grande. O privilégio é nosso de tê-lo aqui, nos servindo e nos auxiliando. Ah, a minha pergunta é muito sobre isso, porque de uns 2 anos para cá, eu tenho escutado muito e tenho visto muito na internet a interpretação de perdão. E eu gostaria de saber do senhor qual foi a impressão que o senhor teve, o senhor já falou, mas que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, porque a mídia, o mundo digital, o mundo em si, ensina que perdão tem limite, né? Eu gostaria que o senhor falasse mais sobre o perdão que o profeta ensinou e quais são os seus sentimentos sobre essa questão do perdão. E tomando a liberdade de falar um pouquinho sobre bênçãos do sacerdócio, dependem muito da fé, irmã Cláudia, de quem recebe. Foi isso que Cristo disse o tempo todo: a tua fé te curou. Apesar dele ser o próprio Filho de Deus, ele sempre dizia isso, né? Foi a tua fé que te curou. Mas desculpa aí, Helder Posse, eu gostaria de saber sobre o perdão. Perfeito, obrigado. A gente, privilégio estar com vocês. Eu tentando levar o Dercoy para Campina Grande. Vamos ver se vai dar certo. Ele gostaria muito de estar visitando vocês aí. Eu já sou um privilegiado, tô sempre que eu posso, tô por aí, né? De poder cuidar do Conselho João Pessoa ali. Privilégio, povo maravilhoso. E sempre muito bom estar com vocês. Ah, o Elder Banner, ele é muito bom nessa parte de perdão, né? Sobre ofensa e tudo mais. Ele tem dois, três discursos assim que são incríveis, né? Para a gente poder aprender muito sobre isso, né? O que me, o que a gente sabe é que o Senhor ele ordena que a gente perdoe, né? Isso é um mandamento dele. A gente tem que perdoar. A gente não pode interpretar que não tem uma outra interpretação em relação a perdoar. A gente tem que perdoar a todos. É um mandamento dele. A gente tem que perdoar. A dificuldade que a gente tem é desse entendimento de como que deve se dar esse perdão, né? A gente tem que entender que a gente está falando aqui de pessoas que, né, todos nós temos desafios emocionais ou não, temos um contexto aqui nessa vida também, né? Que para alguns é mais simples, para outros é mais difícil, e tudo relacionado a um tipo de ofensa que a gente recebeu, inclusive, né? Então é muito complexo, por isso, sabe aquele não julgar, ele cabe bem para isso daí, em relação às pessoas, né? A gente ficar pensando, será que ele lá tá perdoando bem? Aquele lá não perdoa ninguém? Acho que o não julgar, ele é bem indicado para esse tipo de situação, a gente analisar o próximo em relação a se ele tá perdoando ou não tá, da maneira correta, sim ou não, né? Porque é tudo muito complexo, né? E vocês têm percebido, né, os irmãos mais experientes, né, que eu já tô nessa categoria de mais experiente já, vou ganhar um neto, né? Então, mas que vai passando o tempo, a primeira presidência e o Código dos 12 vão deixando cada vez mais claro nos manuais gerais de instrução exclusiva ali, né? Manual de instrução, situações de mais procurar fazer com que as outras pessoas se sintam mais pertencentes, né? Ter pertencimento em relação a estar convivendo com a gente com santos, né? Como santos, mais voltado para as coisas positivas em aplicação de amar o próximo, né? De dar apoio e tudo mais, mesmo daquela forma que eu falei sobre que o profeta enfatizou também a gente manter nossas convicções, lógico, né? Mas é de uma forma, acho que estão preocupados mais com a forma também, né? Demonstrar um amor, né? E tudo mais. Então, essa parte do perdão em relação ao outro, é importante a gente não se preocupar se eles estão fazendo certo ou não. Acho que o que a gente tem que se preocupar é se a gente está fazendo o nosso melhor em relação ao perdão.
né? E o perdão, ele inclui, em algumas situações, o Brother Banner ele falou sobre isso. Hoje, com o Shept, essas coisas assim, a gente consegue fazer uma segunda, terceira busca para ver se está correto e no discurso mesmo, é assim, compartilhar. Mas eu lembro dele falar sobre isso, sobre o perdão não significa também você se submeter a aquela questão de estar sofrendo o que você vem sofrendo também, né? Então você pode perdoar, mas também não se colocar numa posição que você vai estar sempre sendo ofendido ali, né? Então, tem coisas que a gente tem que meio que perdoar de coração, entender que aquela pessoa é um filho de Deus e que, por algum contexto, algum problema, ela tá te ofendendo daquela forma, de uma maneira corrente, né? Com uma ocorrência maior, mas também não se ficar fazendo de só sofrendo ali, né? Às vezes tem que desligar mesmo, né? O Brother Banner fala sobre isso. Eu preciso, com um tempinho, procurar as referências, né? Mas de doutrina que a gente tem, isso aí a gente não pode fugir, né? A gente tem que perdoar todos, esse é um mandamento. O perdão é uma coisa mais pessoal nossa, não dá pra gente ficar julgando em relação ao outro se ele tá perdoando ou não, se ele tá fazendo da maneira correta ou não. E que nós temos referências aí de apóstolos, inclusive incluindo o Elder Bedder, é que a gente também não pode submeter a uma situação onde aquela pessoa que está ofendendo a gente continuar sempre ofendendo e a gente tendo que estar perdoando ela. O perdão não significa isso. Perdão é a gente entender o contexto, é, amar aquela pessoa como um filho do nosso Pai Celestial e que ele está fazendo aquilo, mas aqui eu não vou ficar apanhando toda hora, né? Eu vou sair daquela situação porque eu estou prejudicando a mim, prejudicando aqueles que estão à minha volta, né? Eu não preciso me submeter àquela situação também. Tá? Então, mas eu estou falando de uma maneira meio genérica, porque também não quero usar exemplos pessoais de quando eu era bispo, em destaque com pessoas que eu conversei assim, para não expor, talvez, né? Algumas situações, né? Mas o perdão a gente tem que fazer um mandamento, então a gente tem que perdoar a todos. O contexto vai nos ajudar. Para algumas pessoas é mais fácil, para outras é mais simples. Eu conheço pessoas assim que é incrível. Eles passaram um negócio há 5 minutos atrás, já perdoaram, assim, sabe? É incrível. Eles têm uma capacidade enorme. Eu conheço outras que demoram uma vida para perdoar uma outra situação, né? Que aconteceu. Porque cada um tem um jeito, né? Pisou no meu calo, né? Eu tenho alguns que se ofendem mais com o que é feito por para aqueles que eles amam, do que para eles próprios. Então, se ele toma uma paulada na cabeça, tudo bem, tá perdoado. Mas se bater em alguém que eu amo, eu nunca vou perdoar aquela pessoa que bateu em alguém que eu amo. Então, tem tantas situações e contextos, né, em relação a isso. Então, acho que é bom a gente se prender mais a situação, que a gente tem que achar um jeito, porque é um mandamento que a gente tem que perdoar a todos, mas que também a gente não precisa estar naquela situação de sofrimento eterno ali, né? A gente tem que tomar decisões de estar, faz parte do perdão, porque olha só que interessante, né? Às vezes para alguém perdoar é mais fácil ela se distanciar, né? Então, para ela cumprir um mandamento, ela tem que cortar aquela relação, né, que está fazendo mal para ela com as ofensas. A irmã Adriana falou, né, sobre ofender, isso é uma escolha. Esse daí é o nível hard, né, da pessoa que é um discípulo de Jesus Cristo, né? Assim, já naquele estágio que já está pronto para ser transladado, né? Que é não se ofender com nada, né? Se ofender com nada ali, né? Que é uma escolha nossa, né? Às vezes eu consigo, para algumas situações eu consigo essa parte aí, né? Não se ofender é, com qualquer coisa, não, a gente escolhe, né? Mas eu ainda estou naquele processo de lutar com o italiano aqui e tentar melhorar cada dia ali, né? Em relação a isso, mas é o que a Adriana explica, é uma escolha nossa se ofender também.
Então é o outro lado do perdão, né? Porque se não tem perdão, tem uma ofensa, né? Então é uma completa a outra ali. Muito Muito obrigado, Elderbot. Um obrigada, privilégio. Emerson. Obrigada, Clau. Alguém mais? Enquanto a gente tem mais a última, porque, gente, o Adeboso está realmente, ele deve estar realmente cansado, que não deve ter sido uma semana muito calma, um voo longo, Só de férias das férias. né? Precisa de férias de férias. Enquanto a gente vai ter mais uma perguntinha, se alguém tiver mais uma perguntinha, enquanto vocês pensam, eu tenho duas considerações para fazer. Primeiro, em relação ao exemplo que a Clau falou, da irmãzinha que foi lá, deu um papelzinho e tudo mais. Você estava falando e eu estava me colocando na mesma categoria daquela irmãzinha, Clau. Ah, deixa eu explicar uma situação que aconteceu quando eu tinha 15 anos. Eu descobri que meu pai começou a receber palestra. No mesmo dia que ele começou a receber palestra, ele ficou doente. Recebeu palestra, digamos, um pouquinho mais cedo. À noite ele já ficou doente, se sentindo mal, sei lá. Uma semana depois a gente descobriu que ele estava com câncer, né? E é um câncer que ele não conseguia mais nem fazer a cirurgia, né? A coisa já estava muito avançada. Mas, enfim, eu lembro, eu com meus adolescentes, o presidente Elvésio Martins, o pai do Martins, do Marcos Martins, né? Ele era presidente da Missão Fortaleza. E eu disse para o meu pai, pai, eu com meus... na igreja, na época em São Luís, nós não tínhamos nem distrito, né? E eu lembro prometendo para o meu pai que eu ia falar com o presidente. Eu não sabia mais, eu, uma adolescente, né? Não sabia mais para onde recorrer. Eu disse: eu vou falar com o presidente Martins, e eu tenho certeza que ele vai lhe dar uma benção, e o senhor vai ficar bom, né? Mas eu não escrevi uma cartinha, não. Eu cheguei, eu cheguei lá na porta da coisa onde estava acontecendo a conferência, e eu falei com o Lemos Orson, que foi chamado também como 70 agora, o irmão Orson. Né? Na época ele era missionário e ele era assistente do presidente Ovésio Martins. Eu perguntei para ele se ele podia falar com o presidente Martins, porque meu pai estava com câncer e eu queria que ele desse uma bênção de saúde. Né? Enfim, trocando em miúdos, a conferência foi mudado para um local que era bem pertinho lá de casa, que dava para o presidente ver a minha casa, do local onde estava sendo a conferência. Ele disse: se a sua casa for perto daqui, eu vou lá e dou uma bênção no seu pai. Mas quando eu falei com ele, a primeira coisa que o presidente Martins disse para mim, eu estava atrás de um milagre. Ele disse: o seu pai vai morrer. Ele me disse isso na lata, na hora que eu pedi para ele fazer, para ele dar uma benção. Ele disse: seu pai vai morrer. Nunca esqueci disso. Ele foi, ele subiu lá em casa, depois que ele terminou as coisas, ele foi lá em casa, ele chegou no meu pai estava deitado, ele perguntou se meu pai queria se batizar, meu pai disse que queria, só não podia mais, que o câncer dele estava bem avançado, a febre dele estava muito alta, já tinha até sido mandado para casa, porque não conseguia mais. Né? Enfim, a maioria das pessoas já ouviram, né? Ele deu a bênção no meu pai, a febre do meu pai passou instantaneamente, ele terminou a bênção e disse para os élderes, para o Elder Austin, né, Elder Lemos, por favor, vá até a capela, ajeita a pia batismal para o seu Zé ser batizado. Foi batizado, um mês depois ele morreu. Enfim, trazendo para o que a Clau acabou de falar, eu, na minha inocência, eu pensei que o presidente Martins, pelo fato dele ser o presidente da missão e ser alguém que eu conhecia, que naquela época que era um nível mais, mais alto de autoridade dentro da igreja, eu pensei que ele tivesse essa autoridade, que ele fosse fazer um milagre. Pelo contrário, ele disse para mim ao contrário: o seu pai não vai sobreviver, o seu pai vai morrer. Mas enfim, só foi uma bênção. Mas eu entendo o desespero de uma pessoa que está doente, que tem um ente querido e que já tentou de tudo. Então é muito fácil, às vezes, para a gente achar que como é que a pessoa acha que essa pessoa tem mais poder? Mas a gente olha, quando a gente está nessa situação, eu com meus 15, 16 anos, eu olhei para todos os lados e o presidente Martins foi a única solução que eu encontrei. Mas, enfim, só gostaria de compartilhar isso.
E a outra coisa sobre essa bendita frase que eu tenho as minhas ressalvas sobre ofender é uma escolha. Eu vou dizer porque eu tenho minhas ressalvas quanto a isso. Tá com mais ou menos uns 2 meses. Eu estava conversando com alguém e ela disse, mas se ofender, Surema, foi uma escolha tua. Eu disse, eu até entendo que eu escolhi, que eu peguei aquilo e eu me ofendi, mas aí eu respondi para ele, mas para a pessoa, a gente, amiga, conversou, tá tudo bom. Eu disse, mas isso não dá o direito a você de ofender a outra pessoa. Então, muitas vezes nós caímos no erro de usar sempre essa frase de dizer que se ofender é uma escolha tua, e a gente levando com isso, às vezes, a gente não considera que a gente também tem responsabilidade sobre, de forma direta ou indireta, sobre o testemunho de uma outra pessoa. Então, eu entendo a frase e eu aceito, mas eu aceito com ressalvas, entendendo que ainda é minha responsabilidade, eu tenho responsabilidade sobre o testemunho e sobre o impacto que eu vou ter na vida de uma outra pessoa. Apesar de aceitar e saber que me ofender é uma escolha minha, mas eu também tenho responsabilidade, de certa forma, com a outra pessoa. Mas, enfim, eram só 2 considerações. Gente, é só uma opinião pessoal, tá? Tá em Surema 1, 2. Então, Carmen, por favor. Eu tenho uma dificuldade de entender, às vezes, que eu acho que o perdão é um processo. A gente aprende isso, né? Sobre a mágoa e o perdão. Eu vou resumir em um segundo o que aconteceu na minha família. Minha irmã morava com a minha mãe, o rapaz que ela morava junto vivia na casa da minha mãe. Minha mãe tinha problema de depressão, vivia no hospital e era minha irmã que levava, porque ela morava com ela. Minha mãe sempre pedia para levar. Um dia, minha mãe passou mal novamente e pediu para minha irmã me dar um remédio para minha mãe enquanto ela ia para o hospital para a pressão não subir muito. Aquele dia resolveram não dar o remédio. Minha mãe chegou no hospital, deu um AVC, ela morreu. Então, a família inteira culpou ela por não querer dar o remédio numa situação de necessidade ali, né? E de uma situação de emergência, porque falaram, a gente dá um remédio sempre, chegar no hospital. Medico vai para casa, hoje eu não vou dar. Vai no hospital, já fica internada e fica por lá mesmo. Bom, minha mãe teve AVC, minha mãe morreu. Então, ela não fez nada para mim, ela fez para minha mãe. Mas eu tenho uma mágoa enorme por ela não ter dado o remédio para minha mãe, porque ela era responsável pela minha mãe. Naquele momento de dificuldade, de desespero, que a minha mãe pediu, implorou, e ela não deu. Minha mãe não morreu na hora. Ela teve, assim, várias intercorrências, mas por causa disso, ela faleceu. E a minha mãe contou essa história, ela não quis dar, né? E depois que minha mãe faleceu, a família se dividiu e tudo mais. Eu nunca mais falei com a minha irmã, foi por uma opção dela. Mas eu guardo essa mágoa. Eu conversei com um bispo uma vez, eu estava muito chateada. Minha mãe morreu 2 meses antes da pandemia e foi muito difícil, né? Porque eu estava naquele momento de eu não sei nem falar em português, morning, eu não sei falar em português, como que é a palavra, é, quando a pessoa falece, você fica com, eu não sei falar em português, gente, desculpa, morning, como que é morning em português, Rogério Bosque, irmão? E amanhecer, você fala. É, Lu- gente, a palavra fugiu da minha cabeça, desculpa. Uhum. É, e no momento de dificuldade, né, que ela faleceu, você passa por aquele período e a pandemia veio logo em seguida. Então, para mim foi muito, muito difícil. E até hoje eu não consigo diferenciar o que é o perdão ou o que é a mágoa. E esse bispo me disse o seguinte, Carmen, você não pode carregar uma mala nas tuas costas cheio de pedras que ela não te pertence, né? Mas eu não consigo. A mágoa, ela continua. Porque eu lembro da minha mãe, eu lembro do desespero da minha mãe, eu convivi com a minha mãe, e eu fui a escolhida em estar com a minha mãe nos últimos minutos dela. Porque o médico, ela vai morrer, alguém tem que ficar com ela. E eu, na hora, me prontifiquei a ficar.
Os irmãos fugiram, porque não acreditaram, entraram em desespero. Nessas horas as pessoas entram em pânico. Enfim, eu fiquei. Mas eu fiquei muito calma. Mas a mágoa que eu carrego, ela me destrói. Porque separou família, eu perdi minha mãe. A minha mãe era uma referência porque ela era sozinha, ela criou 5 filhos juntos, mas enfim, sozinha. Então eu queria muito entender esse processo, sabe? De mágoa e de perdão. Porque ela não me fez nada. Ela fez para minha mãe, não foi para mim. Mas eu sofri a perda, sabe? Nossa, você sabe, a gente, às vezes, em alguns discursos de sábado à noite, em conferência de estaca, né, eu explico um pouquinho sobre essa questão das decisões que a gente toma aqui nessa vida e que a gente acha que é uma decisão nossa, que só a gente vai sofrer as consequências daquilo e não é bem assim, né? A gente tem situações, por exemplo, quem é adicto e acaba usando alguma substância, um entorpecente, que geralmente eles respondem isso, né, pra gente. Eles falam isso, né? Não, que eu tô prejudicando a mim mesmo, né? Mais ninguém. E acho que nessa vida aqui é muito difícil algo que a gente tome decisões nessa vida que a gente não vai ter consequências em outras pessoas, né? Até eu me afastar da igreja, por exemplo, né? Eu vou estar prejudicando, né? Vai ter consequências para as gerações, inclusive, né? Que a gente vai ter depois. E as gerações anteriores, que talvez demorem para receber as bênçãos de ordenanças do tempo e tudo mais. Então, tudo nessa vida aqui, acho que talvez não dê para excluir nada, né, de decisões que a gente toma não tenha consequências, né? Então, por mais que ela tomou a decisão dela ali, que abalou sua mãe e você não, você se tornou uma consequência dessa escolha, né? Porque a mágoa chegou para você, né? Agora, eu não citei na última resposta a respeito do perdão, né, porque eu tô deixando mais para o final para falar um pouquinho, né, sobre essas questões, mas é que tudo, tudo que a gente faz na igreja, tudo que a gente fala, né, e explica. Hoje a gente está aqui é por causa disso também, por causa do nosso Salvador Jesus Cristo e da sua expiação, né? E a mágoa é algo que só a expiação de Jesus Cristo pode estar sendo tirado de você através dela, né? Isso daí esse sentimento que você tem. Somente o Salvador Jesus Cristo sabe o que você está sentindo. A gente está tudo aqui imaginando, né? Pensando e tal, mas ninguém sabe exatamente o que é, porque é só você que passa por isso e o Salvador Jesus Cristo. E a expiação dele está aí para isso. Ela, ela trabalha, né, em nós, né? E aí é o nosso tempo junto com ele, nosso relacionamento com ele, e nossa compreensão em relação à expiação, ao propósito da vida, a sua doutrina, ensinamento, mas a sua graça, que é o que a gente chama, né, a gente chama de graça, o efeito da expiação sobre nós, né, é chegar até você e você conseguir ter essa mágoa limpa. A expiação é uma das propósitos da expiação é isso, tá? Agora, não é você que é culpado por não ter chegado até agora em você sobre essa mágoa, né? Também não, a gente não pode levar tudo como culpa nossa em relação ao porquê que a graça de Jesus Cristo para alguns está vindo, para outros não. É porque é no tempo do Senhor, a fé dele. Às vezes o propósito dele é que você viva um pouquinho mais com isso, para você ir aprendendo, mas vai ser limpo, viu, irmã? Eu garanto para É, você. Você eu vai acho que é ter uma essa incapacidade paz. minha que você está Não, falando, não é não. sabe? Não, E eu me sinto culpada por isso, de não não, conseguir não. tirar. Não, mas não é. A gente tem que entender também que a fé que a gente tem que ter na expiação, Elder Maxwell falava disso, né? É ter fé também no tempo dele, tá? Então, tem alguma questão e muitas questões a gente vai entender mais depois dessa vida do que aqui nessa vida ainda. Muita coisa, né? Muita coisa mesmo. A gente vai entender mais depois. O importante é aqui a gente dar o nosso melhor. Isso todos nós aqui, né, sabemos disso. A gente dá o nosso esforço, porque a gente é capaz de fazer até aqui. Então você pode estar dando o seu máximo aí, né? Aí o que precisa é isso aqui. Então essa diferença aqui é a graça
nosso Salvador Jesus Cristo, através da expiação dele, que vai completar, né? E essa graça aqui vem no tempo dele também. Nosso Pai Celestial, nosso Salvador Jesus Cristo, eles têm conhecimento de tudo. Eles nos amam com um amor perfeito e que, como o profeta falou para as criancinhas, para a gente Nelson, né, que ele ama o esforço, né? Então a gente vai se esforçando, a gente procura dar nosso melhor e ele completa com o restante no tempo dele, inclusive. Não é assim, não é uma matemática, sabe, também. Que nem agora, né? Ah, uma matemática, fizemos todos os jejuns, a gente ia todos para Salt Lake. Não foi. Matemática deu 2 mais 2 deu zero, né? Então não deu Hum. certo, né? Então a vida é assim também. A gente vai aprendendo com essas coisas que a gente tem aqui de experiência. E a mágoa tá ligada ao corpo aqui, sabe? Eu tenho o meu presidente de missão, ele é o presidente do CTM hoje, o Milton Camargo, né? E é um dos homens mais inteligentes que eu já vi na vida, assim, né? Era primeiro aluno de MBA lá na BYU, sempre uma mente assim brilhante. Outro dia, lá, uns 5 anos atrás, numa conversa, chegou para mim e falou: Olha, eu tô nessa vida aqui, eu tô aprendendo uma coisa. Eu fiquei pensando, bom, se essa pessoa é inteligente nessa vida vai me compartilhar o que ele está aprendendo agora, né? Quer dizer que ele está pensando nisso há muito tempo e ele está chegando a uma conclusão. E que é importante eu entender o que ele está aprendendo. Então, assim, a gente está nessa vida aqui para a gente aprender os ensinamentos que a gente tem que ter com esse nosso corpo aqui. Né? Porque é uma coisa que a gente não tem lá na existência pré-mortal. A gente veio receber aqui e completa, né? E a gente sabe que a plenitude da alegria só vem junto com o espírito e com o corpo mortal que a gente tem. Né? Então tem muitas coisas nesse corpo aqui que só a gente sente espírito não se magoa, não cansa, só aprende, absorve, né? E toma decisões, né? Como tomaram lá, um terço decidiu fazer o errado lá com a rebelião que teve, mas experiências que só esse corpo aqui consegue trazer pra gente. Um deles é a mágoa, a ingratidão, né? O perdão, não perdoar, né? Todas as coisas que estão ligadas aos mandamentos que o Senhor nos dá aqui para ter uma vida feliz. Então tem muita coisa que a gente vai compreender que só depois. Importante a gente dar o nosso melhor aqui, né? Buscar essa, esse relacionamento com nosso Salvador Jesus Cristo constantemente com Ele, aumentar a nossa compreensão sobre expiação, né? Sobre essa graça que nos ajuda a completar aquilo que a gente se esforça, né? Mas eu acho que tem uma coisa importante, você não pode se culpar. A gente tem uma parte mais psicológica, eu não sou psiquiatra, né? Nem psicólogo, né? Essas coisas emocionais não é tanto, não é a minha especialidade. Mas minha especialidade era quando bispo, saber que aquilo eu não poderia ajudar, porque é uma coisa mais emocional, e colocar os serviços familiares que a gente chama, né? Para poder ajudar um irmão ou outro ali com uma boa conversa, consegue fazer perguntas e aí tentar resolver. Mas, como o Elder Gong fala também, tem que ser junto com a parte espiritual, não dá para ser só Uhum. emocional e uma coisa separada da outra. Tem que ter a parte espiritual, porque é a expiação de Jesus Cristo que está aí para ajudar a gente. É um processo mesmo. Não, mas obrigada. Eu Nada. preciso trabalhar bastante. Já me deram um monte de dicas aqui no chat. Eu ia, É eu que ia você abriu o coração perguntar, aqui. Obrigado, irmão. Ah, eu é ia algo que eu perguntar se estava você já precisando leu. perguntar para alguém. Eu falei, vai ter que ser nessa live. Aí foi o italiano aqui. Eu também sou italiana. Não, Obrigada. conversa de sangues, né? É, De sangue italiano. Então, irmão, eu gostaria só de agradecer, né? Agradecer pelas perguntas e vamos voltar agora para o Helder Bosco para as considerações finais, né? E depois disso, vou aproveitar que a Carmen, né, de italiano para italiano, a Carmen, depois das considerações finais, fizesse a nossa última oração. Tá bom, obrigado. De novo, né? Enfatizar, não posso deixar de dizer, né? Parabéns pela iniciativa de vocês. É sempre quando dois ou mais estão reunidos em nome de Cristo, ele está junto, né? Por vocês estarem buscando, terem esse convívio, essa integração, mesmo que seja online ou distante, né? E por eu poder estar aqui participando é uma bênção para mim, né? Eu sei que
Eu quero só terminar com o meu testemunho a respeito de ter estado na Conferência Geral esses dias, ter estado com esses homens que são profetas videntes e reveladores, né? Saio mais fortalecido e eles são profetas de Deus. O Presidente Oaks é um profeta de Deus. O Presidente Ayrin, o Presidente Christofferson, é muito bacana ver a primeira presidência juntos ali, uma primeira presidência relativamente recente ali com o Adler Christofferson junto ali, né? Então, eu gosto muito dele também. Ele fez o discurso dele em português, né? A tradução ele mesmo falou, né? Eu fiquei sabendo aqui depois que aqui não, depois que eu ouvi o discurso dele de novo, que ele usou a voz dele mesmo para fazer a tradução. Eu gosto muito dele. Eu estou usando o exemplo falando dele porque quero fazer um link, né? Ele é um apóstolo que agora está na primeira presidência, que eu conheço uma autoridade geral que esteve com ele numa designação, numa estaca, e quando eles saíram de um monte de entrevistas, né, e tudo mais, de conversas, treinamentos, eles foram para o carro e a autoridade geral comentou com o apóstolo do Christofferson na época: olha só, você percebeu que parece que está tendo um conluio, está tendo... E começou a falar um monte de problema que a autoridade geral percebeu, né? As entrevistas e tudo mais que estava acontecendo. E aí o Elder Christofferson só virou e falou: vai ficar tudo bem. Ele nem deu muita bola porque tudo que estava acontecendo, né? E eu entendo perfeitamente ele, porque por mais que a gente enxergue alguma coisa ou outra e tal, talvez não está de acordo com aquilo que a gente está achando que devia ser. Essa daqui é a Igreja do Salvador Jesus Cristo e ele é o cabeça dela e ele tem um comando sobre ela. E nada acontece que não seja vontade dele, vontade do nosso Salvador, vontade do nosso Pai Celestial. E saber disso nos traz uma tranquilidade. Mesmo os desafios, provações e tudo mais, nos traz uma tranquilidade. Por quê? Porque eles são perfeitos, eles nos amam com um amor infinito, um amor universal, um amor que não tem como a gente mensurar aqui nessa terra, mas se a gente quer entender um pouquinho, é só lembrar que nosso Pai Celestial, ele deu seu Filho Jesus Cristo. A gente teve no começo do ano, no Vem Segue-me, um pouquinho dessa ilustração, entendendo um pouco o que foi o sacrifício de Abraão, né, e seu filho, tão amado, que ele demorou tanto para ter, e o Senhor pediu que fosse sacrificado, e Abraão não nem, nem argumentou com o Senhor, né? Só foi lá e estava pronto para cumprir, e o anjo veio e salvou. Então, nosso Pai Celestial, ele deu seu Filho Jesus Cristo. Então, para a gente, o Elder Bednar fala sobre isso nessa conferência agora, num dos nossos treinamentos, para a gente entender a compreensão, né? Entender a expiação de Jesus Cristo, tem que compreender nosso Pai Celestial e o seu plano de felicidade para nós. E o papel do Pai Celestial nisso, né? Que ele é o arquiteto desse plano, né? Que nosso Salvador Jesus Cristo é o que executa esse plano e o principal item nesse plano, né? O principal papel nesse plano, que é, através da sua expiação, proporcionar que esse plano seja cumprido. E esse plano é um plano de amor. Nosso Pai Celestial, ele nos ama, né? Ele quer o nosso bem, quer que nos tornemos como ele é. Esse amor dele é tão grande por nós que ele deu seu Filho único por cada um de nós, para sofrer no Getsemane como ele sofreu, né? Aquele sofrimento que fez ele ter sangue por todos os poros, né? Que só foi suportado porque ele herdou de nosso Pai Celestial a capacidade sobre a morte, né? Ter poder sobre a morte, né? Porque qualquer um de nós em um segundo ou um milésimo de segundo já teria morrido na situação que ele estava, de tomar sobre ele um por um as dores, aflições e enfermidades e pecados de cada um que vai viver nessa terra aqui, desde Adão até o último que nascer. Que, sabendo que seu filho ia passar por isso, ele mesmo assim cedeu seu filho por nós, pelo amor que ele tem por todos os outros seus filhos. Compreende o que você falou, se a gente compreender, né, essa questão de que todos nós somos irmãos, a gente vai conseguir conseguir forças, né, para aplicar o que é pedido para a gente amar nossos inimigos, sermos pacificadores, conseguimos perdoar, conseguimos ter nossas dores e aflições, que inclui a mágoa, inclusive, nossas vidas serem curadas através da expiação do nosso Salvador Jesus Cristo.
Isso é possível por conta da benevolência do nosso Pai Celestial, em ceder seu Filho e do nosso irmão Jesus Cristo ter seguido com esse plano. Eles vivem, eles chamam os apóstolos e profetas, que chamam os bispos, eles destacam em todo o território nacional, mundial, né, que essa autoridade chega até nós, através até dos ministradores, por conta do sacerdócio que está na terra hoje. E que tudo está sendo preparado aí para a gente viver uma época maravilhosa, né, apesar das dificuldades, guerras, problemas e tudo mais. É uma época maravilhosa onde o reino de Deus está indo avante. A gente tem regiões da África onde está sendo criada uma estaca por mês, né? A gente está com mais de 17 milhões de membros da igreja. Nesse último ano, mais de 2 milhões e 200 pessoas foram batizadas ou voltaram ao convívio dos santos, retornaram à igreja. E vai ser assim até a gente começar a incomodar todo mundo aí nesse mundão, né? Através da luz que vai vir dos membros da igreja em todo mundo. E depois a gente ser perseguido e quando a gente não aguentar mais, nosso Salvador Jesus Cristo voltar, né, para salvar a gente aqui. Mas a gente ainda tem alguns bons anos aí para chegar nessa época. A gente está vendo uma época muito boa de crescimento. E mas que tudo isso só existe aqui é para poder a gente ter nosso relacionamento e nossa fé em Jesus Cristo aumentada, sua expiação nos ajudar a ter nossas mágoas, pecados e tudo mais, preparar-nos a ser como Ele é, poder voltar à presença de Deus. Próximo testemunho, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Carmen, rapidinho, esqueci só de fazer anúncio da próxima semana. Gente, na Amém. próxima semana, antes de mais nada, irmão Rogério Bosco, muito, muito, muito obrigada de coração. Obrigado pela disponibilidade. E se o senhor tiver nomes e sugestões, como sempre, nós aceitamos de bom grado, irmão. Não é fácil todo domingo, toda semana, a gente tentar trazer um líder. E a gente já está nesse caminho já há 6 anos. Então, qualquer sugestão, tanto do Aldebos como de todos nós aqui, será bem-vindo. Pode nos procurar no privado, tá bom? Só lembrando, na próxima semana, a gente vai ter o irmão Altair, né? Oliveira, ele é da estaca Ponta Grossa Norte, e eu estava dando uma olhada rapidinho, porque ele me deu o tema, né? O tema da nossa atividade do próximo domingo é primeiro NEF 58. Eu estava olhando rapidinho. Gente, o que é que está em primeiro NEF? 15:8. E disse-lhe Nef, né, os irmãos, haveis perguntado ao Senhor? Então, nosso tema da próxima atividade aí, haveis perguntado ao Senhor, então a gente espera todo mundo aqui. Lembrando que quinta-feira a gente vai ter aula do Vem Segue. Essa quinta-feira eu prometo que eu vou conseguir dar tempo para a aula. Tá bom? Então, gente, muito obrigada, Carmen. Por favor, a última oração. Com licença. Querido, amado e bondoso Deus, com muita humildade, curvamos nossas cabeças diante de Ti, Senhor, para te agradecer por essa noite maravilhosa, Senhor. Pelo irmão, por ter disponibilizado nessa noite, por ter nos ajudado tanto a esclarecer tantos pontos, pelo nosso aprendizado, ter aprendido com o nosso maravilhoso professor, que é o Espírito Santo, Senhor. Pedimos que nos ajude, que amplie nossos conhecimentos, que abra nossas mentes e nossos corações, Senhor, para que possamos a cada dia lembrarmos dos atributos do nosso Senhor Jesus o Cristo, da sua bondade e misericórdia, que possamos sempre aplicar tudo o que Ele aplicou nessa vida e em nossas vidas também, que possamos ser pessoas melhores todos os dias, Deus. Agradecemos imensamente por esse evangelho restaurado, por pertencermos à sua santa igreja, Pai, por entendermos essas coisas, que fomos escolhidos nessa dispensação, Senhor, para representar o evangelho aqui na terra. Que sua Santo Espírito possa estar conosco, Pai, nessa noite de hoje, possamos ter uma noite maravilhosa de sono, que o Santo Espírito também possa nos guiar na semana que se inicia. Possamos no domingo que vem, Senhor, ter a oportunidade novamente de renovarmos os convênios que fizemos contigo, Senhor, através do sacramento. Essa oração, Senhor, que deixamos com muita humildade, com muito amor, dizemos que amamos muito a Ti. Em nome de nosso Senhor Jesus o Cristo. Amém. Amém. Amém.
Tchauzinho, hein? Amém. Obrigado. Um Obrigada, abraço. Tchau, boa pessoal. Tchau. Obrigada, irmã. Obrigada. Alberto, como é que você liga a câmera agora, meu filho? Na hora a gente diz amém, é que ele liga. Acho Tô que tu aqui, não tava queria para o aqui, tava Debosco te aqui, ver. tava Tem aqui. alguma coisa aí. Ó, e, Fala, gente, Chapéu, boa Raimundo, Ih, ele noite. pessoal. viu, ele viu. Oi? Ele viu, o Helder estava aí ainda. Viu? É, como é que o pessoal abre a câmera agora? Tu viu aí, Carmen, o Então, tanto Isabel, De, de- é, de coisa foi que muito Era tem. uma bom. dificuldade que eu tenho de entender sobre o perdão e a mágoa, sabe? Porque minha mãe que tem que perdoar ela o que ela fez, mas todos ficaram muito magoados com a decisão dela, né? Mas enfim, é muito difícil isso quando a gente lembra, né? É pelo sofrimento da minha mãe. Minha mãe ficou muito brava depois. Ah, não me deu remédio. Eu vi toda a situação, e ela colocou com muita ênfase, né? E isso nos marca muito, né? Porque depois dali ela morreu por um remédio. Acho que ela poderia estar conosco, mas Deus, eu acho que até antecipou a ida dela, pra ser bem sincera. De tanto sofrimento que ela passou por causa disso, mas eu tento entender, eu sei, eu compreendo os propósitos de Deus, eu só não entendo porque que o meu coração volta isso de vez em quando, sabe? Me incomoda muito. Eu quero tirar e não consigo. Mas não é raiva, não é ódio, não é nada disso, é mágoa só. Carmen, eu entendo porque eu tenho uma mágoa parecida com a tua. Minha mãe faleceu, eu estava nos Estados Unidos. Eu ia chegar, ela faleceu numa terça-feira e eu ia chegar 2 dias depois. Nossa. E ela faleceu coração. Ela resolveu ir para o interior do Maranhão, do nada, assim, no sábado antes, era o aniversário dela de 75 anos. Ela me liga e diz: Como você vai chegar na terça-feira? Eu encontrei uma pessoa que morava aqui em casa há muitos anos, ela me convidou para passar o final de semana na casa dela no interior. E minha mãe foi. Ela foi na sexta-feira e ela morreu no sábado. Coração, né? Me ligaram, eu estava no casamento de uma amiga minha à noite. Eu estava no casamento e de lá mesmo do casamento eu só cheguei em casa, peguei as minhas coisas e consegui trocar a minha passagem. Então eu tinha que esperar à noite o horário que o voo saía para o Brasil para eu poder chegar. E aí mandei todas as coisas que era para embalsamar o corpo da minha mãe. Eu não tenho irmãos, não tenho ninguém para embalsamar o corpo da minha mãe para eu poder chegar. Os meus Ah, porque primos, se enterra no dia seguinte, né? é, os, os meus primos não quiseram fazer. Nossa. E aí eu entrei em pedido, até que falasse com o juiz e tudo mais, o corpo da minha mãe passou do tempo. Hum, Minha mãe, eu cheguei umas 3 horas depois do enterro da minha mãe. E eu não consegui ver a minha mãe, eu era a única família dela. E eu não consegui. Eu tenho essa mágoa até hoje. era Eu uma converso com despedida, os né? meus, eu converso com meus primos, a gente conversa, não tenho muita intimidade, mas quando tem coisas assim, às vezes eu converso com eles normal. Mas se eu paro para pensar, é uma dor tão grande que eu não consigo não chorar. É difícil, é Eu não muito tenho difícil. raiva deles. Eu não tenho nenhuma raiva. Mas eu tenho uma mágoa que Mágoa, nunca é. saiu de mim, porque para mim, eles não tinham o direito de roubar essa coisa a mim. Eles roubaram por maldade. Último momento, né? Porque na hora, sabe aquela coisa de dizer, não, ninguém vai fazer, a minha tia, ela não está aqui, ela não tomou a decisão. E aí, atrás de juiz e tudo mais, e não podia passar uma janelinha de tempo X. E eles fazendo aquilo por birra, passou o tempo. E eu não consegui enterrar minha mãe, eu não consegui estar lá. As pessoas onde minha mãe morava, ninguém viu minha mãe, ninguém viu, porque ela Hum, ficou lá nesse mesmo interior. Então, é uma dor que eu tenho e que muita gente que conhecia minha mãe também tem. Então, eu não sei se é falta de perdão, porque a gente tem conversa como, né? normal, mas é uma dor, não é Você raiva, é sempre vai dor. estar lembrando, Então, eu acho que não é nem sobre perdão, é.
É mais sobre o que o Helder falou, sobre a coisa da graça do Senhor. Porque eu não tenho raiva, a gente fala normal, mas eu tenho dor, então eu não penso a respeito, porque quando eu penso, eu não consigo não chorar de frustrado. Vai ter sido muito difícil pra você, né? Poder ter se despedido da sua mãe por uma questão, assim, você não entende por que não fizeram, né? E eu estava lá 3 horas Tiraram esse depois. direito que você tinha de ter últimos momentos com ela, né? E era uma coisa que eles não conviviam com minha mãe. Não é Olha, aquela coisa de dizer que eles conviviam. Mas como eu, o fato de eu não ter nenhum irmão, minha mãe não ter nenhum, fora de mim só tinha os primos, né? Então você eles é filha fizeram essa única? decisão. Hã? Você é filha única? Eu sou filha única, então não tinha ninguém mais lá, né? No caso da minha mãe foi coração, foi uma coisa assim, né? Que Uf, ninguém esperava que ela falecesse dessa forma. Mas enfim. E aí, por conta, ironia do destino, eles eram a única família mais próxima, né? E então, falar com o juiz, tinha que falar com o juiz, eu ligava para este juiz e com aquele. E aí depois acabou que isso aconteceu, mas enfim. Então, eu acho que tem muita coisa que, de certa forma, eu concordo com o que ele falou. o coração toca. É algo que você não enfia a mão e tira, sabe? Uhum. Não dá. Você lembra. Você lembra. Pois Porque disso, nesse caso, eu acho que é uma coisa além do que tu pode fazer. é. Uhum. É a mesma coisa que eu sinto, é uma coisa além do que, porque eu não sinto raiva. A gente pode Eu também conversar, não. sorrir, comer. Eu acho que a minha irmã, que eu nunca mais conversei com ela, que foi uma opção dela, né? Eu acho que ela deve ter uma dor muito pior que a minha, sabe?